A pergunta que eu faço para vocês é: já viraram para cima de vocês hoje? Para cima do Real Madrid, do Manchester City e do Arsenal? Já. E quase que para cima do Bayern de Munique também. Bora lá, meu povo. Futebol é uma coisa boa demais, né? Porque a gente se surpreende, eu me surpreendi com os dois jogos, mais com Arsenal e Bayern de Munique do que com Real Madrid e Manchester City, apesar de terem saído 6 gols em um jogo que eu esperava poucos. Mas isso tem muito a ver com gol com 1 minuto de jogo e como que a partida se abre e como que a partir de algo muito inesperado, coisas inesperadas tendem a acontecer por um período de tempo, enfim. Mas o legal é isso, né? Que o futebol é capaz de te proporcionar eventos que mudam completamente a história e o rumo da partida. Ou não. Então é legal porque foge muitas vezes à lógica, ao esperado, coisa que em outros esportes não acontece. Eu vou começar com Real Madrid e Manchester City, que começa um jogo completamente maluco, né? Os primeiros 15 minutos tem muito mais gols do que jogo. É difícil saber o que está acontecendo nos primeiros 15 minutos, porque é tanto gol e tanta coisa mudando para um lado e para o outro, que realmente não tem muito padrão nos acontecimentos da partida ali. É muito difícil de tentar explicar o que estava acontecendo. O que dava para ver de padrão era um invento tático do Ancelotti, e por isso que eu sempre falei com vocês, eu não gosto dessa história que o Ancelotti é só um paizão, é só um fanfarrão administrador de grupo. Ele é muito bom taticamente, sempre foi. Fazer o que o Real Madrid faz não é simples, não é fácil, tem as suas complexidades e ele faz isso muito bem. E a invenção de colocar o Vinícius como 9 e o Rodrigo como ponta esquerda funciona muito bem. Essa é a única coisa que dá para já notar nos primeiros 15 minutos. De resto, é um gol de bola parada do Manchester City, onde a bola passa, onde ela não pode passar. É uma barreira mal montada pelo Lunin. E o Bernardo se aproveita para fazer o gol logo com 1 minuto de jogo. E depois o Real Madrid, do nada, né, com uma bola desviada, empata e logo depois consegue virar. Acho que a partir do minuto 25 a gente começa a ter um pouco mais de normalidade na partida. Eu estava assistindo o jogo aqui no sofá com a Clara e falei com ela lá pelos 7 minutos do primeiro tempo. É a primeira vez que o Manchester City tem a bola. Já estava ganhando e ainda não tinha tido a bola, porque ou ele estava contra-atacando, ou ele estava despejando, ou o Real Madrid estava com a bola. Ainda o Real Madrid não tinha permitido que o Manchester City posicionasse seus jogadores no campo de ataque, tivesse uma posse de bola, um ataque posicional, por assim dizer, não um ataque estático no campo do Real Madrid. Isso vai acontecer com quase 10% do jogo já disputado e com já um gol no marcador pro Manchester City, que já tinha marcado, apesar de não ter tido esse ataque que ele normalmente faz tanto. A virada do Real Madrid é de uma beleza impressionante, cara. Como é que o Vinícius consegue sair, receber, passar para o Rodrigo, a arrancada do Rodrigo desde o primeiro toque para colocar na frente é excelente. Alcançado em velocidade, tem calma e sangue frio para dar um toquezinho de muita sutileza e categoria para virar o jogo. Para mim foram dois grandíssimos jogadores, tá? Pela sensação de perigo que eles levaram, pelos gols, né? Efetivamente, o Rodrigo faz um gol, o Vinícius dá duas assistências lindíssimas, para mim são ótimos os dois. A partir dos 25 minutos o jogo entra mais numa normalidade. O City tocando a bola, lento, para cá e para lá, controlando, e o Real Madrid esperando alguma dúvida, alguma hesitação no Manchester City, e aí tem muito mérito do Real Madrid de estar sempre lá para quando essa dúvida aparecesse e também para gerar essa dúvida no Manchester City. Será que a gente toca para o lado? Será que a gente toca para trás? Será que a gente acelera? O que a gente faz? E numa bola mal dominada, numa bola que demorava um pouco mais, o Real Madrid estava pronto para morder e correr. Até coloquei no meu ex-Twitter, que agora é só um X, aí um prefixo de um sanduíche, X-burger, X-salada, X-bacon, X-Nutella, enfim, vocês não me comam Nutella com queijo, hein? Vocês não vai colocar Nutella no queijo, vai dar dor de barriga depois em vocês vão ficar igual Kevin De Bruyne por aí. Mas enfim, nem lembro mais do que eu estava falando. O Real Madrid estava, eu até coloquei no meu Twitter, que o Real Madrid no primeiro tempo, eu tenho a sensação que nenhuma bola que ele roubou, ele tocou, volta o Manchester City para o seu campo de defesa, o Real Madrid agora vai tocar, vai valorizar uma posse de bola para esfriar o jogo. Acho que o Real Madrid fez momentos disso, quando a bola saía para a linha de fundo, quando saía para a linha lateral, quando acontecia alguma coisa que não tinha a mínima oportunidade de contra-atacar. Sempre que o Madrid teve a mínima oportunidade de contra-atacar, ele contra-atacou. E aí eu acho que tem uma diferença muito grande, e eu acho que o Real Madrid foi melhor no jogo do que o Manchester City. O resultado eu acho que é muito melhor para o Manchester City, não só porque ele vai resolver em casa, mas um empate
como resultado é melhor para o Manchester City, porque para mim o vencedor, se fosse ter algum, teria que ter sido o Real Madrid. O Real Madrid eu acho que sempre soube o que quis fazer. Sempre ele soube que se ele recuperasse a bola ele ia correr. E que ele não ia deixar o Manchester City tocar, que ele não ia deixar a bola chegar no Haaland, que ele não ia deixar... O Real Madrid acho que teve muito mais claro o que ele tinha que fazer dentro de campo do que o Manchester City, que acho que sempre duvidou se vamos tocar de lado, vamos tocar para trás ou vamos acelerar e buscar gol. Não era um time que parecia confortável administrando, porque o Manchester City ficou muito tempo atrás do placar, né? Fez o gol com 1 minuto, mas 14 minutos depois já estava perdendo. E ficou perdendo até o quê? Quando que sai o gol do Manchester City de empate? Sai aos 20 mais ou menos do segundo tempo, alguma coisa assim. E logo depois sai o segundo gol, mas o Manchester City ficou 30 minutos no primeiro tempo, mais uns 15, 20 minutos no segundo, ficou uns 50 minutos perdendo o jogo até ele conseguir empatar e virar. E logo depois vem mais uma vez o empate do Real Madrid. Então esse temporal que esteve atrás no marcador, acho que sempre teve a dúvida no Manchester City se ia buscar o empate, se administrava estar perdendo por um gol de diferença, e isso gerava com que o Real Madrid roubasse e corresse para poder fazer o terceiro gol, como, por exemplo, podia ter feito no primeiro tempo em boas arrancadas, o Vini teve uma muito boa no segundo tempo, o Bellingham teve uma razoável no segundo tempo, ficou no pé esquerdo, e não conseguiu matar o Real Madrid. Os 2 gols do Manchester City saem de forma muito parecida e com muito mérito, né, da capacidade de chute do Foden primeiro, depois do Gvardiol, mas assim, pouca coisa construída via Manchester City, de enrolar o adversário, de entrar na área. O Manchester City fez 3 gols de tirambaços de fora da área. Esse time que toca tão bem a bola, que teve 60% de posse de bola, não entrou na área do Real Madrid para finalizar. Cá entre nós, meu respeitável público, o Rüdiger, como a gente diz na Espanha, e tem uma conotação diferente no Brasil, vocês não vão me rir quinta série, mas na Espanha se fala que o Rüdiger comeu o Haaland com batatas. Isso quer dizer que ele foi muito melhor. Vocês não vão me levar isso para uma conotação aí completamente inadequada e até meio aterrorizadora de visualizar. E a batata é o de menos. Mas enfim, o Haaland não conseguiu nada contra o Rüdiger, nada. Muito mérito do Rüdiger, tá? Muito mérito do Rüdiger, que além de ganhar o seu jogo particular, porque ele estava jogando uma partida particular com o Haaland, né? Entre eles, a vibração que ele dava e como ele crescia mostrou muito desse empenho dele, dessa concentração dele, da importância que ele sabia que tinha nesse jogo, e o Haaland mais uma vez não conseguiu nada na partida. Eu acho que o Real Madrid merecia vencer, porque eu acho que ele teve mais claro o que ele queria, eu acho que ele conseguiu executar melhor o que ele queria, apesar de ter 3 chutaços de fora da área sofrido 3 gols, mas eu acho que o Real Madrid merecia mais do que o Manchester City. Se a gente pega para ver os melhores jogadores em campo, eu consigo elencar aqui alguns do Real Madrid antes de colocar um do City, porque nem o Bernardo que faz o gol, nem o Foden que marca, talvez o Gvardiol, mas o ataque do Real Madrid não passou muito pelo lado dele, mas os 2 jogadores mais construtores que fizeram 2 gols, como o Bernardo e o Foden, eles não fizeram um grande jogo. Eles não ajudaram a construir tantas e tantas ocasiões, a furar as linhas do Real Madrid, a fazer o Real Madrid se sentir desconfortável durante o jogo. Eu não achei nada disso. Acho que foram gols que saíram de qualidades individuais do Manchester City. O Manchester City foi muito mais esse do espírito dinamorque, que tira coisas do nada, do que o Real Madrid, que eu acho que, apesar de ter se defendido, tinha muito mais ideias claras do que o Manchester City. E, por acaso, o Real Madrid ainda tem dessas, né? Que fez os gols em momentos que ele não era superior no jogo, nos momentos que ele mais teve controlado o jogo, ele não conseguiu marcar. E sim, nos momentos que ele estava mais acuado, em mais dúvidas, né? Logo no início do jogo, depois quando está perdendo de 3-2, que vai lá e consegue marcar de novo, para fazer o 3-3, sem ter muito volume de jogo para isso. Mas, cara, vamos pegar quem talvez tenha sido melhor em campo. Ou Rodrigo ou Vinícius, 2 grandíssimos protagonistas. O Camavinga, não só pelo gol, mas o Camavinga jogou uma barbaridade, jogou demais. O Rüdiger ganhou todas do Haaland. O Valverde, não só pelo gol, mas o Valverde foi muito bem no meio campo. O Carvajal foi muito bem no duelo contra o Grealish também pelo lado. Enfim, o Real Madrid teve muitos jogadores, Rodrigo, Vinícius, Camavinga, Rüdiger, Carvajal, Valverde. Para mim, esses foram 6 melhores jogadores em campo. Depois, talvez, venha Gvardiol e não sei mais quem do Manchester City, sinceramente. Rubem Dias e Stones não fizeram grandes jogos. O Akanji, muito pelo contrário. Olha a falta que o Walker fez, por exemplo, no segundo gol do Real Madrid.
Rodrigo não fez um grande jogo, Kovacic também não. Bernardo Silva e Foden um pouco mais pela efetividade na hora de marcar, mas longe do que podem fazer. O Haaland completamente anulado. O Grealish um pouco mais, acho que dos da frente foi quem mais teve volume, mas o Carvajal foi muito bem em todas contra o Grealish. Na partida teve 2 bolas bem bloqueadas do Grealish quando ele podia brilhar um pouco mais. Então, eu acho que tem 5 ou 6 jogadores do Real Madrid, antes de alguém do Manchester City, com uma atuação individual de destaque. Fora isso, a sensação de perigo do Real Madrid acho que foi sempre mais constante do que a do Manchester City. O Manchester City tem que levantar as mãozinhas para o céu e agradecer o destino que Deus nos deu. Enfim, foi muito melhor para o Manchester City do que para o Real Madrid, tá? Não, repito, não só por decidir em casa, mas o resultado foi menos justo para o Real Madrid do que para o Manchester City. O Real Madrid merecia mais. Nesse jogo de ida, veremos o que acontece na quarta-feira que vem. Do outro lado, assisti também Arsenal-Bayern de Munique. E esse sim, o Arsenal não me decepcionou. Também me chamou a atenção a boa resposta do Bayern de Munique, a boa resposta dos jogadores de frente do Bayern de Munique. Na defesa, acho que foi um time solidário, como não se via na Bundesliga, né? Acho que na Bundesliga é um time que se parte muito e é um time pouco intenso, pouco concentrado. Dessa vez não, dessa vez se viu um time mais coeso, bem fechado, mas principalmente me decepcionou o Arsenal. Me decepcionou porque me deu a sensação que o Arsenal não tinha confiança do que estava fazendo em nenhum momento, que não estava pisando com as pernas duras no campo, que estava sempre um pouco atrasado, um pouco hesitante. Eu vi, ninguém me contou, eu vi esse time outro dia jogar contra o Liverpool e não permitiu um jogo de ida e volta porque ele se fechava bem, contra-atacava bem, quando ia pressionar não deixava que o Liverpool saísse. Contra o Arsenal, a melhor defesa da Premier League, eu acho que também era a melhor defesa da Champions, né? Se eu não estou enganado. Mas assim, tida como a melhor defesa da Europa, e de fato é muito boa a defesa do Arsenal entrega um gol. O primeiro gol é um suicídio coletivo, hesitação entre o goleiro e o defensor, depois um erro de passe, depois um salto na pressão errada em cima do Goretzka que deixa o Gnabry pronto para marcar. É um festival de erros. O segundo gol é um pênalti muito bobo do Saliba, né? Em cima do Leroy Sané. E tiveram outras mais que assim, o Bayern chegou com muita facilidade ao campo do Arsenal, então nem conseguiu se defender bem, não conseguiu atacar e nem dar ritmo para o jogo. O jogo não foi para onde o Arsenal queria, o jogo não teve o ritmo que o Arsenal queria. Apesar de estar duvidando, como o Bayern de Munique também começa o jogo sem saber muito bem o que teria pela frente e tal, consegue fazer um gol até com certa facilidade com o Saka, mas o jogo vai passando e o Arsenal não tem nada de volume, nada de inspiração e das qualidades que marcam esse time na Premier League. É o time da Europa que mais faz gols de bola parada. Eu vi o Arsenal bater uma falta de um cruzamento na área, assim, que parecia um time de pré-temporada. Sabe quando alguém falta um ensaio? Que você vai fazer uma jogada para algum jogador e simplesmente o jogador não está ali, o jogador não foi. Então, assim, erros muito bobos em ataques. Atacou mal quando o Bayern se fechou, não conseguiu colocar velocidade na hora que podia contra-atacar, permitiu transições rápidas do Bayern de Munique o jogo inteiro, enquanto o Gnabry teve pernas, foi um tormento pro time do Arsenal. Bastante decepcionante. Já tinha sido ruim contra o Porto. A sensação que se tem é, bom, o Porto é um time difícil pela forma que joga, o Sérgio Conceição e tal. O Bayern de Munique teve seus méritos, mas já de desconfiar a hierarquia e o peso da Champions para esse Arsenal, né? Porque aconteceu de novo, desse time não conseguir estar minimamente perto das atuações que ele tem na Premier League. E não são atuações de 4 meses atrás, 5 meses atrás, não, atuações de semana passada, de domingo, de 15 dias atrás, o Liverpool foi o quê? Tem um mês mais ou menos. Então, nada, não se viu nada do líder da Premier League em campo. Agora, se viu muito melhor o Bayern, o que se podia imaginar que poderia acontecer, pelos jogadores que tem, pela experiência que eles têm, pelo peso da camisa, pelos jogadores entenderem o que é ter que salvar uma temporada. Então o Bayern de Munique está jogando menos do que pode. Poderia jogar mais. Até esperava que, se do outro lado quem estivesse dando as cartas se impusesse, não. Mas o Arsenal não se impôs e o Bayern de Munique foi crescendo, crescendo, crescendo e no final sai com muito bom resultado para decidir na Alemanha. Futebolisticamente, é o que a gente estava falando antes,
o Arsenal ainda é melhor do que o Bayern. Agora, tá difícil de acreditar que o Arsenal possa passar. Sim, tá difícil não de acreditar que possa passar, porque eu acho que o confronto está completamente aberto. Mas já não dá para dar favoritismo ao Arsenal, porque mais uma vez o time joga muito menos na Liga dos Campeões do que dentro da Inglaterra. Um pouco sobre a arbitragem, especialmente desse jogo, né? A arbitragem de Manchester City e Real Madrid foi bastante correta, o cartão amarelo para o Tchouaméni podia ter sido mais equilibrado, porque foi no primeiro lance do jogo, mas foi uma falta para cartão amarelo, então o Tchouaméni não joga a partida de volta, de resto tudo certo no jogo do Real Madrid com o Manchester City. O Harry Kane poderia ter sido expulso, ele jogou um cartão laranja ali, né? Cartão entre amarelo e vermelho, porque ele olha e ele faz o movimento para dar no Gabriel. É porque não é um movimento assintoso, não é uma cotovelada, mas ele olha e deixa o braço no Gabriel. Jogou um cartão vermelho. O VAR não chama porque o árbitro viu o que aconteceu, viu e deu o cartão amarelo. O árbitro viu que o Harry Kane deixou o braço no Gabriel Magalhães. Poderia ter sido cartão vermelho. E o último lance do jogo, o Saka procura a perna do Neuer. A perna do Neuer já está ali e o Saka deixa a perna dele, faz um movimento de lado para que a perna dele acerte a perna do Manuel Neuer. Por que Bukayo Saka quis fazer isso e não quis dar continuidade num lance que estava com o gol aberto? Porque eu acho que ele iria alcançar a bola, tá? Ele estava com tanta vantagem, a defesa do Bayern estava tão aberta que eu acho que ele iria alcançar a bola. Por que ele optou por tentar esse pênalti e não por tentar fazer o gol? Vai saber. Depois de 95 minutos correndo, talvez seja já difícil de raciocinar bem, mas era um lance para continuar e para fazer o gol da virada do Arsenal. Muito bom para o Bayern de Munique. Muito bom para o Bayern de Munique, que primeiro que o Saka tenha tomado essa decisão e segundo que tenha conseguido fazer esse grande jogo contra um péssimo jogo do Arsenal. De palpites, meu povo, errei redondamente que Manchester City e Real Madrid sairiam poucos gols, né? Ih, minha lente agora ficou ruim aqui. Continuou ruim. Acho que vai ficar ruim por um tempo ainda, porque eu acho que Não, agora sim. Errei redondamente que seria um jogo de poucos gols. Talvez o gol com 1 minuto ajude a mudar um pouco o que eu esperava da partida. E a outra dica que eu tinha dado era que Real Madrid com empate anulando, né? Então, quem foi que o Real Madrid vencia com empate anulando, pelo menos empatou. Das duas dicas que eu dei para esse jogo, uma errada e uma anulada. E no outro jogo, era um jogo para mais de 2,5 gols, essa aí sim. E as outras duas de vitória do Arsenal, até a vitória do Arsenal por -1, essas duas erradas também. Então, errei uma em um jogo, errei duas e acertei uma no outro, ou seja, empate. Claro que não é empate. Tô devendo para vocês. Mas a graça é essa, a graça é jogar para deixar interessante e o futebol tem essas coisas de mudar padrões, de um gol cedo, de o que pode acontecer e de um time surpreender positivamente, outro negativamente. A graça é essa, ainda mais na Liga dos Campeões e ainda bem que eu errei, porque eu esperava jogos fechados. Cara, a gente teve 2 viradas num jogo, uma virada no outro, 10 gols em 2 partidas. Ainda bem que eu errei, porque foi muito mais divertida a terça de Champions do que eu esperava. Tomara que a quarta-feira também me reserve isso. Porque dá inveja de Tati Mantovani e de Fred Caldeira, que estão pelo 3º ano consecutivo acompanhando essa doideira de Real Madrid e Manchester City. 3º ano, cara, eles estavam no 4-3, eles estavam no ano passado no 1-1 e no 4-0, eles estavam no 2-1 e depois no 3-1 do Real Madrid, eles estavam no 3-3. Que inveja desses dois. Tomara que a Champions tenha me separado também alguma coisinha para essa quarta-feira, de emoção e de bom. E que depois Atlético de Madrid e Borussia Dortmund também seja. Então, bons jogos para vocês na quarta-feira. Para quem está acompanhando isso aqui e não viu o vídeo da prévia, assiste lá o vídeo da prévia, porque tem falando de Paris Saint-Germain e Barcelona com informações, palpites e dicas, e também, já não com tantas informações, mas mais com palpites e dicas, de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Tá falado, meu povo? Se inscreve aí, me dá essa moralzinha e curte também. A única coisa que eu peço para vocês fazer é só sair disso aqui, curtir, e eu já estou muito feliz. A única coisa que eu peço para vocês. E até amanhã, pós-jogo de PSG e Barcelona, que a gente volta a conversar e analisar a partida. Valeu, gente. Um beijo, boa noite, juizinho e até amanhã.